Amigos, alô minhas amigas, bom dia! Mais uma vez a gente por aqui trazendo mais um vídeo. Hoje, 19 de agosto de 2019, até que enfim deu uma garoinha hoje de madrugada, né? Deu uma boa refrescada e, digamos assim, a produção deu um alívio, né? Porque faz muito tempo que não chove de fato aqui na região onde eu moro. Olha, meus amigos, se você não se inscreveu, ainda inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações. Eu vou ler uma matéria para vocês, ela na verdade ela foi no dia de ontem, né, publicada no jornal Contábil. E onde um advogado ele comenta sobre o pente fino do INSS. Deixa eu ver o nome do advogado aqui para ver se eu acho para vocês, mas no decorrer da matéria, muito provavelmente a gente vai falar o nome dele, né? Mas olha, meus amigos, ele sintetiza literalmente aquilo que eu penso, exatamente palavra por palavra do que ele diz, o que ele comentou nessa matéria, eu assino embaixo e é o que nós aqui do canal Rumo ao Nada vemos batendo na tecla desde do ano de 2016 sobre essa questão do pente fino do INSS, que na verdade eles invernizam a palavra fraude para dizer, para passar para a população a ideia de que o governo está preocupado em combater fraudes daquelas pessoas que estão, entre aspas, roubando o dinheiro público. Na verdade, é só mídia, gente, é só mídia. O governo, ele quer mídia. Por quê? Esses dispositivos de lei de controle da Previdência Social, ela já existe, está prevista lá na Lei 8.213/91. Está claramente lá, ou seja, o INSS toda a vida teve essas prerrogativas legais para fazer, digamos assim, esse controle, se segurados estão ou não fraudando a Previdência Social. Aí o governo usa dessa técnica, desse argumento para quê? Para passar para a população, né? Olha, nós estamos trabalhando, nós estamos cortando benefício que está sendo pago para vagabundo, para quem não trabalha, que não está doente e está fraudando a Previdência Social. Esse é o argumento usado pelo governo, porque na verdade acaba saindo até mais caro, né? Mas vamos à matéria, gente, aí vocês vão entender o porquê que eu falei que essa reportagem aqui, na verdade, é uma síntese daquilo do que eu penso e do que eu sempre falei aqui no canal. Olha, a chamada Operação Pente Fino do INSS, que entrou em vigor em 12 de julho, foi instituída pela medida provisória 871, convertida na lei, né, 13.846, de 2019. Na verdade, ela já começou a valer mesmo desde que foi editada no Diário Oficial da União, né? Sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 12 de junho, na prática, ela autoriza a revisão. A matéria colocou revisão, entre aspas, de 3 milhões de benefício da Seguridade Social, ou seja, da Previdência, como auxílio-doença, pensão por morte, aposentadoria rural, por invalidez, o benefício de prestação continuada nos próximos 18 meses. Eu tenho recebido aqui também vários comentários de pessoas dizendo, mas tem sites, tem canais aqui na internet batendo o pé que o BPC não vai passar por perícia médica. Gente, eu só falo para vocês que é só vocês lerem a lei 13.846, aí vocês tiram suas próprias conclusões se vai ou não passar pelo pente fino do INSS, né? É o que eu digo. Olha, segundo o governo, o objetivo da medida é combater fraudes, economizar até 9,8 bilhões. Aqui a matéria fala em 9,8 bilhões, mas eu já vi fontes do próprio governo dizendo que quer uma economia de 13 bilhões de reais. Por quê? Você que está do outro lado sabe muito bem, o governo ele vai dar 13º para os beneficiários da Bolsa Família, um projeto lindo, maravilhoso, que deve ter e continuar para sempre. Eu acho que não é nem um projeto de governo, é um projeto de nação isso. Só que, da onde que o governo vai tirar o din-din para pagar o 13º é exatamente no pente fino, né? E isso já foi dito até mesmo pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra. Foi exatamente ele que falou sobre isso. Olha, o pente fino tem previsão de se estender de 2019 a 2020, mas pode ser prorrogado até 2022. Eu acredito que nem vai ser prorrogado, porque
segundo informações, ele está caminhando bastante rápido, né? A operação não é nenhuma novidade. Todos os governos adotam medidas para combater irregularidades no sistema, o que é uma obrigação dos órgãos públicos. Exatamente, isso é uma obrigação, né? O problema é que esse tipo de mutirão investe indiscriminadamente contra benefícios que muitas vezes são direitos do cidadão, mas que acabam sendo retirados, ou seja, direito garantido, né, que acaba não sendo respeitado por esses mutirões da Previdência Social, né? Ó, o nome do advogado que eu queria me falar, doutor Ismael Alves de Freitas. Esse cara eu tiro meu chapéu. Por quê? Ele teve a coragem de dizer. A maioria dos advogados que a gente conversa, a maioria dos advogados que até vemos na internet, digamos, eles ficam em cima do muro, né? Eles não têm coragem de atacar o pente fino, né? Porque infelizmente ou felizmente para eles, né, é um momento de ganhar dinheiro. Como eu já falei no outro pente fino, um advogado me confidenciou que nunca tinha ganhado tanto dinheiro, né, din-din, como estava ganhando no outro pente fino. Por quê? A pessoa perdia o benefício lá na Previdência Social, ia para a justiça, depois ele ganhava uns troquinhos em cima, né? E é natural, né? O trabalho deles, né? Como diz, agradecemos a Deus por existir, porque muitas pessoas, se não tivessem um advogado para correr atrás do seu benefício, para fazer a lei ser garantida, não teria o seu benefício, né? Olha, segundo o doutor Ismael Alves de Freitas, ele é especialista em área trabalhista e previdenciária. Esse tipo de situação se agravou a partir da gestão do temeroso, né, do Michel Temer. Já havia ele diz assim que já havia esse tipo de mutirão nos governos anteriores, mas no governo de Temer e no atual isso se intensificou muito. É que muitas pessoas também criaram a ilusão que no governo do FHC, no governo do Lula, no governo da Dilma, não tinha pente fino, não tinha, digamos assim, esses mutirões no intuito talvez de cortar, né? Já previamente feito para cortar. Mas olha, que sempre houve perseguição em cima do auxílio-doença, do BPC e da aposentadoria por invalidez, sim. Eu conheço pessoas, gente, que não fazia para sair do INSS fazendo perícia médica no auxílio-doença, né? Mas, enfim, só que não era, digamos assim, mutirão chamando de lote fechado, né? E também não se pagava bônus, né, para perito intensificar esse tipo de levante, né? Olha, mas voltando à matéria, o Temer já fez isso para supostamente ir atrás de fraudes, né? Olha, mas caçaram benefícios sem prova nenhuma de fraude. Olha o que o advogado fala, gente. Caçaram benefício onde não havia evidência alguma de fraude, né? No caso de clientes dele, ele narrou algumas situações aqui, teve caso até de caçar benefício autorizado por sentença transitada e julgado. Só para você ver até onde eles meteram o dedão, até onde foram capazes de ir, né? E aí o advogado questiona, onde está a fraude? Onde? Gente, passou por todo o critério judicial, porque a justiça, digamos, ela vê cada detalhe, ela analisa cada situação. Muita gente cria a ilusão que na justiça é mais fácil. Não, a justiça é mais criteriosa, ela usa vários, digamos assim, vários questionamentos para chegar até uma conclusão final, né? Não é bem assim que a turma imagina que é fácil, fácil. Não, fácil não é. A justiça ela é mais criteriosa, muitas vezes até mais do que o INSS. Olha, para ele, a medida como adotada pela MP 871, ou seja, a Lei 13.846, além de promoverem cassações de benefícios sem justificativa, principalmente de pessoas carentes que dependem deles para sobreviver, né? Muitas vezes se corta benefício aonde é a única fonte de renda que a pessoa tem para sobreviver. Nós não estamos falando de pessoas aptas ao trabalho, de pessoas saudáveis, estamos falando de pessoas deficientes ou pessoa com incapacidade que de longa duração, né? Coloca uma pessoa aí que está com a coluna arrebentada a trabalhar no caixa de um supermercado o dia inteiro para você ver a situação. Essa pessoa chega em casa não vai ter nem andar, essa pessoa é doente. Olha,
Mas voltando à matéria, parece ser muitas vezes injustificadas também do ponto de vista formal, né? Isso porque, olha, mas ó, aquilo que eu falei para vocês, isso porque a Lei 8.213 de 1991 já prevê a criminalização de fraudes contra o INSS, ou seja, já há dispositivo legal dentro da lei desde essa época, desde da promulgação da Lei 8.213. Né? E aí vem esses, digamos assim, essas MPs, só tira tempo do Congresso Nacional para tentar, digamos, tornar legal aquilo que já está previsto em lei. Isso que é o bastante curioso do Brasil. Ou seja, vão remontando lei em cima de lei para passar verniz, um pano de legalidade sobre temas quanto esse, né? Olha, qualquer benefício concedido fora dos parâmetros dessa lei já é considerado fraudulento, mas eles fazem isso para dar esse estardalhaço todo, dar mídia e justificar a cassação arbitrária de quem tem direito, diz o doutor Freitas, né? Só para você ver, olha gente, eu vou ler mais uma vez. Mas eles fazem isso para dar estardalhaço todo, dar mídia e justificar a cassação arbitrária de quem tem direito. O que acho é que esse governo está fazendo é criar leis para justificar aos seus eleitores as arbitrariedades que sempre aconteceram. Prova disso vocês viram quando você estava sendo votado no Congresso Nacional, que a deputada Joyce Halsemann convocou os seus inscritos para ir lá, né, defender a votação e pressionar senadores a votar favorável ao MP 871. Vocês lembram muito bem, né? A maioria taxava esses aposentados por incapacidade de vagabundo, não sei o que, aprova, o Brasil precisa disso para crescer, o Brasil sem isso vai se tornar uma Venezuela. Não era isso que ficavam gritando lá no dia que estava fazendo a transmissão, a TV Senado estava fazendo a transmissão, quem estava vendo pela televisão não estava vendo o estardalhaço que estava ocorrendo por trás. Mas quem estava acompanhando pelo site da TV Senado ou aqui pelo YouTube mesmo, estava vendo o tamanho da gritaria do pessoal ligado ao governo, como que se aprovasse a MP 871 Brasil, o Brasil estava salvo, ou seja, o Brasil ia se tornar um país de primeiro mundo, né? Exatamente isso, como já estão, né? Aqueles que são favoráveis à reforma da Previdência estão gritando por aí. Olha, para ele, a mídia corporativa fica dizendo que as medidas atuais têm o objetivo de economizar recursos dos cofres públicos. Mas é economizar entre aspas, porque depois a pessoa entra na justiça e tudo o que economizaram da Previdência recai no judiciário. Ou seja, se torna caro. O judiciário tem que trabalhar em algo que não deveria. Por quê? Gente, é prerrogativa do INSS lá, podia resolver todo esse tipo de situação. Ó, desde a Lei 8.213 já tem todos os mecanismos. O INSS achou algum benefício? Ah, não, esse benefício é fraudulento. Já manda ali pelo lerite do banco, olha, compareça no INSS que a gente achou alguma coisa ilegal aqui. Pronto, gente, não precisava nada disso. Em casos onde via que havia, digamos, fraudes em série, roubo e tal, Polícia Federal, é isso. Não, mas tem que, como ele diz, tem que jogar na mídia para fazer esse barulho todo, né? Dalto Cuciano, analista em ciência e tecnologia da Fundacentro, mestre em Direito e Desenvolvimento pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, observa que, ao realizar a Operação Pente Fino, entre aspas, o INSS apenas cumpre o que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Todavia, há de ter o devido zelo e cautela nessa revisão, de modo a respeitar, né, os direitos adquiridos e os limites impostos pelo ordenamento jurídico. Para Cuciano, a revisão dos benefícios, por certo, terá como efeito perverso o cancelamento indevido de benefícios. Disso decorrerá recursos administrativos e também a judicialização dos benefícios cancelados, gerando gastos que devem ser calculados. Esses gastos devem estar incluídos no custo da revisão e devem ser deduzidos do total de economia a ser gerado sobre o ponto de vista econômico, né?
Cabe ao governo, diz ele, zelar e ter cautela nessa revisão, para que o menor número possível de benefícios cessados sejam revertidos no futuro, criando eventualmente revisões às cegas por peritos diferentes. A questão é, né, gente, é se convocar, né? Porque já existe previsão em várias leis, como eu já citei em outros vídeos. Se convocar, faça, digamos assim, tecnicamente. Use o rigor técnico, analisando laudos, analisando o que é de fato. Visualize o segurado. Gente, tem pessoas que comentam aqui no canal, olha, eu passei por uma perícia médica, o médico nem levantou a minha blusa para ver como que é a situação da minha coluna, nem olhou a minha perna, nem olhou meu pé, não olhou nada, nem olhou documentos, simplesmente foi olhando ali e foi escrevendo alguma coisa e me mandou ir embora. Depois entrei no site e lá estava indeferido o benefício, ou seja, reprovado na perícia. Isso que é bastante complicado. Se fazer a revisão, digamos assim, com teor técnico humanizado, provavelmente o número de benefícios cortados serão bem baixo, né? O que evitará uma corrida desesperada, né, sem precedente, ao judiciário, ainda acumulando muito mais serviço do que já tem hoje, né? Mas enfim, mas vamos ver os próximos capítulos dessa novela do Pente Fino, né, oriundo da 871, né? Mas vamos continuar aqui. Para Natal, Léo, o presidente já outro, né, falando sobre o Pente Fino, né, é o presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, da UGT. Com o Pente Fino, o governo pretende fazer uma limpeza no que puder. E qualquer errinho vai acarretar a perda do benefício. Precisa se preparar. Quem não fez a perícia, o laudo precisa se apressar, aconselha ele. Olha, exatamente a palavra certa é aqui. Qualquer errinho que for encontrado pode sim ter o benefício cortado. Olha, Freitas, voltando do advogado lá, né? Freitas cita 2 casos em que clientes seus passaram por situação absurda, segundo ele. Olha, vamos narrar para você. Às vezes você pode até se sentir representado por esses, como se diz, depoimentos aqui, né? Dessas histórias aí, né? Um homem tem uma doença degenerativa rara, né? Ele recebeu o BPC de 2000 a 2006. Porém, num pequeno período de alguns meses em que seu pai recebeu horas extras, a renda familiar superou 1/4 do salário mínimo. Pelas regras, a renda familiar per capita precisa ser de 1/4 do salário mínimo para ter direito e para manter esse benefício, né? Olha, por conta disso, seu benefício foi cassado. Mas não só isso, pelo curto período em que a renda familiar passou desse limite, o INSS presumiu que de 2000 a 2006 o beneficiário, né, teria recebido indevidamente o limite. E ele passou a ser, ou seja, e ele passou a ser cobrado pelo que havia recebido em todo o período de 2000 e 2006, o que somava R$ 24.000. O advogado entrou na justiça para restabelecer o benefício e reconhecer judicialmente que ele não devia nada. O benefício voltou a ser pago, mas em 2016 foi novamente cassado num período do mutirão do governo Temer. Para reaver o pagamento, entrou com um pedido de novo laudo. O novo processo judicial ainda está em andamento, ou seja, muito provavelmente esse garoto, essa pessoa narrado aqui, não pegou o seu benefício novamente. Que situação, né, gente? Olha, muito provavelmente esse primeiro corte, né, desse benefício ainda foi na gestão da Dilma, né, pelo que dá para entender, porque narrou, né, que por causa que o pai, por hora extra que ele ganhou, passou da renda ali, o INSS cortou e achou que ele já era um cara que estava recebendo benefício por fraude e queria que ele devolvesse esse dinheiro. Aí o advogado entrou na história, né, e o INSS voltou a pagar o benefício novo, provavelmente suspendeu, né, a cobrança desse valor, mas no pente fim do Temer ele caiu de novo e agora está na justiça, ou seja, o processo está tramitando. Existe mais uma situação aqui. Olha, outro exemplo é de um homem com graves problemas na coluna. Tendo passado por 5 cirurgias, uma juíza negou-lhe a aposentadoria por invalidez, dizendo que ele era muito jovem, embora um laudo pericial comprovasse que o beneficiário estava total e definitivamente incapacitado para o trabalho. Olha o que ele diz. A lei não diz que quem é jovem não pode se aposentar por invalidez, afirma Freitas.
O advogado apelou com o recurso, obteve vitória e o beneficiário passou a receber aposentadoria por invalidez. Num pente fino do governo Temer contra o advogado, no final de 2016, o benefício foi suspenso. Olha aí como que pode, né? Mesmo com sentença transitada em julgado, o advogado entrou com a outra ação e conseguiu liminar em favor do segurado que vigora até sair a sentença definitiva. São esses os absurdos que acontecem quando fazem essas revisões desfeitas. Passam até por cima de sentença transitada e julgada. Em sua avaliação, o pente fino ameaça o benefício de pessoas pobres e miseráveis. Mas é exatamente isso, meus amigos. Exatamente isso. Olha, o INSS afirma que vai analisar os processos administrativos que apresentem indícios de irregularidades e potencial risco de realização de gastos indevido na concessão de benefícios. Diz também que com o programa pretende zerar estoque de benefícios pendente de análise, além de intensificar o combate à fraude. O órgão informa que no primeiro semestre realizou 806 mil notificações a segurados que recebem benefícios, com algum tipo de inconsistência, e que nas próximas semanas novas notificações serão encaminhadas preferencialmente pela rede bancária ou, caso necessário, carta. Ou seja, o INSS não se defendeu e ainda diz que vai descer o cacete em cima, né? Vai correr atrás e novas pessoas serão notificadas já nos próximos dias. Provavelmente já deve estar sendo notificado, porque pelo cronograma, né, do pente fino, a esse momento pessoas devem estar sendo convocadas para o pente fino no auxílio doença, né? Mas, bom, meus amigos, eu acho que o que o advogado falou aqui vai muito no que eu penso e tenho certeza vai muito no sentido do que você que está aí do outro lado pense. E aí, gente, conte para mim. O que essa matéria diz ao seu respeito? Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.